Oi, alunos e alunas. A aula de hoje é sobre os estados físicos da matéria. Eu vou dividir esse conteúdo em 2 vídeos. No primeiro, eu vou falar sobre as diferenças dos 3 estados físicos da matéria. E no segundo, eu vou falar sobre as mudanças dos estados físicos da matéria. Então, os estados físicos da matéria são 3: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Coloquei como exemplo de estado sólido as geleiras, poderia ser o gelo também, como exemplo de estado líquido a água e como exemplo de estado gasoso o vapor. Então, tudo que é matéria, a gente vai classificar em um desses 3 estados físicos. Outra coisa que diferencia também de um estado físico para o outro é como as partículas elas ficam organizadas e como elas se movimentam. A gente consegue visualizar aqui nessa figura que no estado sólido as partículas elas ficam bem organizadas, bem agrupadas e aí elas se movem com pouca facilidade. Já no estado líquido, elas ficam um pouquinho menos organizadas que no estado sólido e elas conseguem se mover um pouco com mais facilidade. E no estado gasoso, a gente costuma dizer que as partículas elas ficam livres. Então, elas são pouco organizadas e por isso elas se movimentam com muita facilidade. Para a gente entender melhor, eu poderia pegar um exemplo do cubo de gelo. Porque se eu pegar um cubo de gelo na mão e apertar ele, eu não consigo modificar a forma. É devido como suas partículas ficam organizadas. Já se eu apertar um balão, por exemplo, ele vai modificar a sua forma, porque as partículas elas ficam mais livres e conseguem se movimentar com mais facilidade. Aqui a gente consegue visualizar melhor como que isso ocorre. Coloquei 3 exemplos: o estado sólido, um cubo de gelo, o estado líquido, uma garrafa com água, e no estado gasoso, um balão. Então, a gente consegue visualizar aqui que as partículas elas estão bem organizadas, bem agrupadas e elas se movimentam muito pouco. Já no estado líquido, elas estão um pouco menos organizadas que no estado sólido e elas já conseguem se movimentar um pouco mais. E no estado gasoso, essas partículas elas estão livres e se movimentam bastante. Tem mais 2 variáveis que a gente observa de diferente em cada estado físico da matéria também, que é o volume e a forma. Eu vou falar da diferença nos 3 estados físicos e depois eu vou citar alguns exemplos para a gente entender melhor. Então, no estado sólido, a gente diz que o volume e a forma ambos são fixos, não mudam. Já no estado líquido, a gente diz que o volume é fixo, porém a forma ela vai mudar, ela é variável. E no estado gasoso, a gente diz que o volume e a forma são variáveis. Coloquei aqui como exemplo de estado sólido uma bola de bilhar. Então, aqui a gente tem uma bola de bilhar sozinha e aqui a gente tem bola de bilhar numa caixa. Então, o que a gente percebe? Que independente do local que ela está, a forma dela é a mesma e o volume também, não mudou. Poderia dar outro exemplo: se eu pegar um cubo de gelo e trocar ele de recipiente, a forma dele vai continuar a mesma e o volume também. Já no estado líquido, a gente diz que o volume ele não muda, ele é fixo, porém a forma vai variar. Coloquei um exemplo aqui para a gente entender melhor. O leite na jarra e no copo. Se eu tiver 200 ml de leite numa jarra e eu colocar no copo, o volume vai continuar o mesmo, eu vou continuar tendo 200 ml de leite. Porém, a forma ela vai variar, ela vai se adequar à forma do recipiente. E no estado gasoso, a gente diz que tanto a forma como o volume eles são variáveis, eles mudam. Coloquei o exemplo do oxigênio. Isso explica porque a gente consegue comprimir, por exemplo, um balão ou oxigênio num cilindro. A aula de hoje seria isso. Obrigada, se cuidem e até mais.